bolsonarismo demonstrou uma força superior a que os institutos calculavam e superior ao do que a esquerda mensurava. Eu quero, antes de mais nada, Daphne, dizer assim, eu vou repetir o que eu disse aqui no início. Não há motivos para pânico e desespero. Não aconteceu nada que não fosse previsível. Eu estou vendo os comentários, as pessoas estão comentando quase como se eu tivesse perdido as eleições. Infelizmente, a ressaca pós-primeiro turno, que muitos imaginavam, eu entre eles, que ocorreria se as pessoas caíssem nessa ilusão de que a vitória era fácil e ocorreria no primeiro turno. Então, não há motivos de pânico, não há motivos de desespero. O Lula teve um ótimo resultado. O maior resultado que já teve em primeiros turnos, eu repito. O problema está na força do Bolsonaro, que foi subestimada. Basta o apoio da Simone e do Ciro para resolver o problema? Não, eu acho que não é nem o fator principal. O bolsonarismo ele tem organização, militância, capacidade de mobilização social, um discurso ideológico muito claro, ao contrário da esquerda. A esquerda não tem um discurso claro. O bolsonarismo tem terra, paz, pão e liberdade. Ou seja, que eram as 4 palavrinhas da Revolução Russa de fevereiro de 17, o bolsonarismo tem uma síntese programática que o unifica e que o mobiliza, o tal do Deus, pátria, família e liberdade. Eles conseguem fazer o embate político-ideológico com maior contundência que a esquerda. Eles conseguem se colocar em campo e se movimentar com maior contundência que a esquerda. A esquerda adotou uma postura de defensiva política-ideológica, abraçada numa ideia líquida, fluida, que tem pouca identidade, que é uma ideia abstrata de democracia. Isso não é suficiente para vencer a disputa contra o bolsonarismo com alguma tranquilidade. Então, vai ter que ser reorganizado a lógica da campanha. Eu penso que a campanha tem que fazer uma aposta terrivelmente forte na mobilização social, na mobilização militante. Para isso, o discurso tem que adquirir uma nova potência. Houve exageros na campanha, em atividades lúdicas, em atividades que apostavam numa contraposição entre luzes e sombras, amor e ódio, colocando, claro, o bolsonarismo no campo que ele pertence, o campo das sombras, o campo do ódio, mas essa polarização demonstrou baixíssima capacidade de mobilização social. Baixíssima. Por exemplo, o evento gigantesco que foi feito na segunda-feira passada no AMB, com centenas, quase uma centena de artistas e influencers dessa nova e estranha categoria. Qual a repercussão disso? Um esforço danado. Não tem repercussão. Não tem repercussão. Você não vê o bolsonarismo fazer nada parecido. Ao contrário, o bolsonarismo aposta num formato político-ideológico duro, como foi o 7 de setembro. Então, esse clima meio festeiro, meio cirandeiro, que em certa medida houve na campanha, não é um bom clima para enfrentar o bolsonarismo. É preciso um outro clima, um clima sangue nos olhos e faca no dente. Muito bom. Tá? Então, eu acho que isso é mais importante do que alianças. O Brasil não é a Europa do século XX. Ou seja, na Europa do século XX, os partidos faziam um acordo, o eleitorado seguia o acordo feito pelos partidos. O eleitorado comunista seguia a posição do Partido Comunista, o eleitorado socialista seguia a posição do Partido Socialista, o eleitorado democrata cristão seguia. Isso não é o Brasil. O Brasil não funciona assim. Tá? É claro que é importante ter o apoio da Simone Tebet, do Ciro Gomes e de quem mais for. Apoios não se recusa no segundo turno. Mas o essencial é calibrar a linha de campanha e entender uma coisa: o lugar onde o bolsonarismo cresceu foi nos grandes centros urbanos, nos estados mais desenvolvidos da federação. E isso significa dizer que é necessário, provavelmente, maior contundência programática para mostrar o que um governo Lula vai fazer, de diferente do que o Bolsonaro faz. Não adianta ter só o discurso da tragédia. O que é o discurso da tragédia? Denunciar o que o Bolsonaro fez
nesses quase 4 anos. A pandemia, o desemprego, a fome, a miséria, isso não é suficiente. Porque os setores médios urbanos, são setores da própria classe trabalhadora de maior remuneração, eles não vivem nesta situação da miséria, da fome, do desemprego, como os setores mais empobrecidos do país que estão com Lula. É claro que o Lula pode crescer sua participação abaixo dos salários mínimos, mas precisa disputar setores da própria classe trabalhadora que se situam entre 2 e 10 salários mínimos, portanto, que se situam numa renda média, e isso exige marcas programáticas, respostas programáticas mais contundentes que se contraponham ao Bolsonaro. Vai ter que dizer o que vai fazer com o imposto de renda, vai ter que dizer o que vai fazer com a educação, com a saúde, propostas concretas pela esquerda. Então, eu acho que é esse o problema que está posto, entendeu? O bolsonarismo, ele não é uma força periférica. Embora ele tenha vencido numa região de baixa densidade industrial e urbana, que é o Centro-Oeste, isso é por conta do apoio do agronegócio. O bolsonarismo é uma corrente potente nos estados mais desenvolvidos. Olha só o resultado das eleições estaduais.